Leitura diária. Êxodo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um fecho de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra
para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente.
todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Amém? Para refletir. O Egito, como sabemos, tipifica o pecado, o sistema governado por Satanás. Os judeus estavam no cativeiro, na escravidão, sob jugo dos egípcios. O Egito era chamado Terra dos Alhos, exemplificando o mundanismo e o pecado. Deus disse a Moisés: Moisés, usarei você para tirar o meu povo da terra do pecado, do mundanismo, das amarras da escravidão. Você será um instrumento em minhas mãos para redimir o meu povo e dar-lhe a liberdade. Moisés seria um único homem contra os milhões dos egípcios e a força de seu poderoso exército, formado por soldados valentes que haviam guerreado e vencido nações. Deus poderia ter enviado um exército de anjos em vez de usar Moisés, mas então não haveria qualquer participação humana. No entanto, no jardim do Éden, a maldição do pecado recaiu sobre a humanidade pela desobediência de Adão, e o salário do pecado é a morte. Logo, tinha um único jeito de remover a maldição: tinha de ser com sangue. O derramamento de sangue era a única maneira de redimir o homem e libertá-lo do pecado. Deus ordenou a Moisés que separasse um cordeiro para ser sacrificado. Que relação tinha um cordeiro com a libertação do povo das mãos de um exército equipado com carruagens, espadas e lanças? Como um cordeiro seria a provisão para Israel sobreviver? Mas Deus disse: o cordeiro será o meu meio de escape e de libertação, a maneira de sair do pecado, da escravidão, do cativeiro. A saída do Egito, o cordeiro quebrará as cadeias. Assim como o Cristo, cordeiro sacrificial do Novo Testamento, o cordeiro para a libertação dos filhos de Israel do Egito, não podia ter defeito. Os israelitas não podiam oferecer a Deus um cordeiro com marcas, e é fraco ou doente, que não conseguissem negociar em lugar algum. Não podia dar restos para Deus. Pense nisso. É difícil tomar um cordeiro vivo e esperar que um milagre de libertação aconteça. Porém, é ainda mais difícil crer que um cordeiro morto possa despertar em alguém a esperança do cumprimento das promessas da aliança com Deus. Entretanto, foi pela morte daquele cordeiro que veio a libertação. E não era apenas a morte de um cordeiro e o derramamento de seu sangue. Afinal, o sangue do animal era uma alusão ao sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia seria derramado na cruz do Calvário. Os israelitas tinham de apanhar o sangue do cordeiro e cobrir com ele os umbrais das portas, nos 3 lados. Deus disse a Moisés que falasse ao povo que o sangue era um sinal para ele. Quando ele levasse a destruição aos inimigos, passaria por cima das casas com a cobertura de sangue. O sangue seria a proteção, o escape da morte, a vitória do povo de Deus. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Os israelitas tinham de ir além do sangue, tinham de assar o cordeiro e comê-lo. Por quê? Porque tinham uma viagem para fazer e uma batalha para ganhar. O sangue não seria suficiente para fazê-los superar o problema, a prova, a circunstância, enfim, todas suas necessidades. Era necessário mais. Deus disse: preparem-se para sair, eu lhes darei força para marchar. Aprontem-se para ultrapassar os limites egípcios.
Eu lhes darei força para vencer, e a força será do cordeiro que vocês comerem. Vocês não terão tempo para se preparar para alguma circunstância. Saciem-se, comam a noite toda. Preparem-se, coloquem o cajado na mão e calcem os sapatos, porque, depois que tiverem comido o cordeiro, precisarão marchar. Vou guiá-los para fora do Egito, pelo poder do cordeiro que está em vocês. Lembrem-se do clamor de Paulo. Somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Efésios 5:30. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Gálatas 2:20. Quando participamos da Santa Ceia, hoje, quando bebemos do sangue e comemos do corpo de Cristo, somos aperfeiçoados à sua imagem, fortalecidos e equipados para a jornada da vida. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23, 26. Amém? Fique conosco, continuemos juntos, que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.